Meus pais me expulsaram de casa, mas se esqueceram que eu que pagava todas as contas. Nunca imaginei que minha própria família me daria um golpe tão baixo e justo no Natal. A sala estava iluminada pelas luzes piscantes da árvore, e o cheiro do peru assado ainda pairava no ar quando meu pai limpou a garganta e disse, sem rodeios, que eu precisava sair de casa. Ele me chamou de peso morto, disse que já tinha passado da hora de eu seguir meu caminho. Minha mãe abriu a boca, talvez para discordar, mas não disse nada. Minha irmã mais nova, Lily, arregalou os olhos, confusa e assustada. Eu só conseguia rir de nervoso. O mais irônico de tudo é que eu bancava boa parte das contas da casa. Sempre fiz questão de ajudar, pagava a conta de luz, a internet e até cobria algumas despesas de mercado. Nunca me incomodei com isso, porque achava que família devia se apoiar. Mas, aparentemente, eu era visto apenas como um caixa eletrônico descartável. Meu pai nem tentou disfarçar a indiferença, ele disse que seria melhor para todo mundo. E minha mãe apenas abaixou a cabeça. Naquele momento, percebi que não importava o quanto eu tivesse feito por eles, eu nunca seria o suficiente. Peguei minhas coisas sem discutir. Não tinha para onde ir naquela noite, mas eu preferia dormir na rua e implorar para ficar em um lugar onde não me queriam. Lily correu até mim na porta, segurando meu braço e dizendo que aquilo não estava certo. Eu sorri para ela, tentando acalmá-la, mas no fundo eu estava em pedaços. Meus próprios pais tinham acabado de me descartar como se eu fosse um hóspede inconveniente. No caminho para fora, ouvi minha mãe murmurar algo inaudível. Talvez fosse um pedido de desculpas, talvez não. No fim, não fazia diferença. A noite estava fria, e a cidade, silenciosa, contrastava com o turbilhão dentro da minha cabeça. O que eu tinha feito para merecer isso? Passei anos ajudando, apoiando, sacrificando meus próprios sonhos para manter aquela casa funcionando. E, no entanto, fui chutado como se não valesse nada. Naquele instante, percebi que era a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eles me ensinaram uma lição da pior maneira possível, e eu não devia nada a ninguém. Não dormi naquela noite. Passei horas caminhando sem rumo, tentando entender onde tudo deu errado. Por mais que doesse, eu sabia que nunca mais voltaria para aquela casa. A família que eu achava que tinha morreu ali, naquela sala de jantar, entre pratos cheios e palavras vazias. Mas algo dentro de mim se acendeu, um desejo de provar para mim mesmo que eu não precisava deles. Eu só não imaginava que, em breve, eles perceberiam o quanto precisavam de mim. Na manhã seguinte, enquanto eu ainda tentava entender tudo o que tinha acontecido, meu telefone começou a tocar sem parar. Eram mensagens da minha mãe, depois do meu pai, depois da minha mãe de novo. Eles não estavam preocupados comigo, claro, queriam saber por que a conta de luz estava atrasada. Foi nesse momento que caiu a ficha, que eles realmente não me viam como parte da família, mas como um provedor. Só que agora, esse provedor estava fora do jogo. Eu tinha passado anos pagando as contas daquela casa sem reclamar. Achava que estava ajudando, que estava fazendo a minha parte. Mas se eles tinham me jogado para fora sem hesitar, por que eu deveria continuar sustentando o conforto deles? Então, sem pensar duas vezes, cortei tudo. Tirei meu nome das contas, bloqueei transferências e encerrei qualquer obrigação financeira. Se eles quisessem luz, internet e comida na mesa, que se virassem sozinhos. O desespero começou rápido. Primeiro, minha mãe pediu ajuda com a fatura de energia, dizendo que o pagamento não havia sido processado. Depois, meu pai tentou um tom mais agressivo, exigindo que eu assumisse a responsabilidade como a homem da casa. Ri da ironia. Eu não era um peso morto? Agora, de repente, eu era essencial? A cereja do bolo veio quando recebi uma notificação estranha no banco. Meu pai tentou acessar minha conta, sem permissão. Isso confirmou tudo o que eu já sabia, mas ainda relutava em aceitar, eles nunca me viram como filho, apenas como uma fonte de dinheiro. Senti raiva, mas também uma espécie de libertação. Finalmente, eu estava vendo a verdade sem os filtros do que eu queria acreditar. Eu não devia mais nada para eles. O problema agora era deles, não o meu. E, claro, não demorou muito para tudo começar a desmoronar. Eu já tinha decidido seguir minha vida sem olhar para trás, mas parece que eles não estavam prontos para me deixar ir. Tudo começou quando cheguei ao meu apartamento e percebi que algo estava errado. Minha mochila, onde eu guardava meu laptop, não estava onde eu havia deixado. Revirei o lugar inteiro, procurando desesperadamente, até perceber a verdade, que alguém tinha entrado ali.
E considerando que ninguém além da minha família sabia onde eu morava, eu já tinha meus suspeitos. Fui direto até a casa dos meus pais, e minha mãe nem tentou negar. Ela desviou o olhar, murmurando que a precisava do dinheiro. Fiquei parado por alguns segundos, processando aquilo. Ela realmente tinha feito isso? Depois de tudo, ela ainda achava que podia se aproveitar de mim? Perguntei onde estava meu laptop, e foi só então que ela admitiu que já o tinha penhorado. Eu queria acreditar que havia um limite para o que fariam comigo, mas ali estava a prova de que não havia. Se eles não tinham problema em me roubar, eu também não teria problema em tomar uma atitude. Sem dizer mais nada, saí da casa e fui direto à polícia. Fiz um boletim de ocorrência e, em poucas horas, os oficiais estavam batendo na porta da minha antiga casa. Minha mãe foi levada para a delegacia por furto. Meu pai ficou indignado, gritando que eu estava destruindo a família, como se não fossem eles que tivessem me forçado a isso. Mas eu não sentia culpa, apenas um cansaço enorme. Recuperei meu laptop alguns dias depois, mas o estrago já estava feito. A relação com minha mãe, que já estava quebrada, se tornou irreparável. O mesmo aconteceu com meu pai, que jurou que me faria pagar por humilhá-los. Achei que fosse só um blefe, até aquela noite em que acordei com batidas ensurdecedoras na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Meu pai estava lá fora, com o olhar cheio de ódio. Ele não estava ali para conversar. Aquela noite mudou tudo. Meu pai tentou arrombar minha porta, berrando coisas que eu mal conseguia entender. Meus vizinhos acordaram com o barulho, e alguém chamou a polícia antes mesmo que eu tivesse a chance. Quando os oficiais chegaram, ele tentou argumentar, dizer que era meu pai e que só queria conversar, mas os gritos de ameaça que ele deu minutos antes contavam outra história. Pela segunda vez, vi um dos meus pais sendo levado pela polícia. Pela segunda vez, não senti nada além de alívio. Depois disso, a espiral de decadência da minha família foi rápida e brutal. Meu pai foi processado por invasão de domicílio e ameaça, o que dificultou ainda mais suas chances de conseguir um emprego. Minha mãe, com uma ficha criminal agora manchada, não conseguiu segurar as contas sozinha. Eles tentaram tudo: empréstimos, pedir dinheiro para parentes distantes, até apelar para vizinhos. Mas ninguém queria se envolver. E, definitivamente, eu não ia ajudá-los. Eventualmente, a casa em que cresci foi vendida para cobrir as dívidas. Minha mãe teve que se mudar para um apartamento pequeno e decadente, e meu pai, bem, depois de anos bancando o homem orgulhoso que nunca aceitava ajuda de ninguém, ele finalmente provou do próprio veneno. Sem dinheiro, sem estabilidade, sem ninguém para explorá-lo. Era quase cômico. Eu ouvia algumas fofocas sobre eles aqui e ali, principalmente pela minha irmã, Lily. Ela ainda morava com eles quando tudo aconteceu, mas, ao contrário de mim, conseguiu sair sem precisar de uma guerra declarada. Assim que teve idade suficiente, arrumou um emprego e foi embora. Pelo que ela me contou, minha mãe passou a beber mais, e meu pai vivia de bicos, amargurado com o rumo da própria vida. Eles ainda tentavam fingir que tudo era culpa minha. Mas a verdade era simples: eles finalmente estavam colhendo o que plantaram. Depois de tudo o que aconteceu, tomei uma decisão definitiva: nunca mais olharia para trás. Meus pais tentaram entrar em contato algumas vezes, sempre com mensagens cheias de lamentação ou culpa mal disfarçada. Primeiro, vieram os pedidos sutis: um simples "a como você está", que rapidamente se transformava em "a precisamos de ajuda". Depois, quando perceberam que eu não ia ceder, vieram as acusações. Me chamaram de ingrato, cruel, egoísta. Mas o engraçado é que, pela primeira vez, eu realmente não me importava. A única pessoa com quem mantive contato foi Lily. Ela entendia melhor do que ninguém o que eu tinha passado e, depois de sair da casa dos nossos pais, começou a construir sua própria vida longe deles. Entrou na faculdade, conseguiu um estágio e, sempre que conversávamos, dizia que nunca se sentiu tão livre. Fiquei feliz por ela. No fundo, eu sabia que, de certa forma, minha saída forçada de casa também foi o empurrão que ela precisava para perceber que podia seguir seu próprio caminho. Eu, por outro lado, finalmente encontrei paz. Consegui um emprego melhor, um apartamento mais confortável e comecei a fazer coisas que nunca tinha tido a chance antes. Pela primeira vez, eu não precisava carregar ninguém nas costas. Não havia contas de outras pessoas para pagar, ninguém me sugando até a última gota. Só eu e a liberdade que eu nem sabia que poderia ter. E, honestamente, era a melhor sensação do mundo. Ainda assim,
De vez em quando, um pensamento me atravessava: será que eles, em algum momento, se arrependeram? Será que, sozinhos e quebrados, perceberam o que perderam? Mas, no fim, não fazia diferença. Mesmo que tivessem um momento de epifania, não mudaria nada para mim. Eles fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas. O passado ficou onde deveria estar, para trás. Bloqueei seus números, silenciei qualquer possível notícia sobre eles e segui em frente. Não foi um processo fácil, mas foi necessário. Algumas histórias não precisam de reconciliação ou de finais felizes para todos. Algumas histórias terminam exatamente como devem terminar. E essa foi a minha.